Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenz, treinador OAB. E nós vamos começar contagem regressiva para o exame de ordem, né? Hoje é um domingo, tá? Nós estamos focados nessa contagem regressiva do exame de ordem para a segunda fase. Mas lembrando que se você tá em qualquer fase que você esteja, e mesmo que você não esteja, as nossas conversas são sempre muito produtivas, sabe? E a gente sempre consegue aprender alguma coisa. Então, nessa contagem regressiva para o exame de ordem, nós estamos hoje no nosso dia 20. E eu vou fazer o dia 20/21, porque ontem não coloquei nada, né, na nossa contagem regressiva. Por quê? Porque a gente tem momentos, sabe, gente? Eu gosto de chegar aqui com vocês com uma energia alta, com coisas interessantes para serem faladas, não colocar qualquer coisa. E aí, eu me dei de presente o dia de ontem, onde eu tá super geladinho, e tirei algumas lições que a gente vai conversar hoje, tá? Bom, gente, lembrando que já vou dar o lembrete, hoje eu vou abrir o carrinho, tá? Da nosso desafio domínio do Vademecum relacionado a questões e que tem um bônus relacionado a peças, tá? Então você fica ligadinho que eu vou dar uma oferta especial só no dia de hoje, tá? Mais pro fim da tarde. Então fica ligadinho nas redes sociais, porque é muito importante o domínio do Vademecum, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Primeiro, eu separei algumas coisas para serem faladas com vocês. A gente vive, né, gente, num tempo muito político, no seguinte sentido, né? A gente, por vezes, mostra para as pessoas o que a gente não é, ou o que a gente não conquistou, ou a gente deixa de falar coisas que seriam importantes para os nossos relacionamentos, porque a gente quer manter esse padrão político. E sabe, gente, por vezes a gente precisa chutar o balde, entende? Não dá para ser bonzinho e boazinha sempre. Eu, Gisele, especificamente Gisele, falar de mim, eu tenho muita paciência para muitas coisas mas chega num limite, né? E aí, quando eu explodo, é devastação total. Mas às vezes essas explosões elas são necessárias, né? Por que eu venho refletindo sobre isso? Eu atendi alguns alunos essa semana e eu vejo que o direito, ele tem uma carga muito racional, sabe? Muito política. E essa carga racional e política, ela é importante para a nossa vida e para a nossa convivência? Sim, ela é importante. Mas, por vezes, ela faz a gente ficar engolindo sapo o tempo inteiro. E você engole sapo de um, engole sapo de outro, engole sapo o tempo inteiro, e isso vai te prejudicando. Então, uma das perguntas que eu mais fiz essa semana para os meus alunos foi assim: o que você está sentindo? Vamos parar de falar de horário, vamos parar de falar de cronograma, vamos parar de falar de coisas racionais. Eu quero saber o que você está sentindo. Então, a minha pergunta para você responder aí é: o que você está sentindo com relação ao exame de ordem? Tá? O que você está sentindo com relação ao seu estudo? Né? Qual a sua expectativa para a prova? Porque eu tenho diversas, e vou dar alguns exemplos de respostas que eu ouvi. Eu peguei gente tão desesperado que falava pra mim: Gisele, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu tô arrependida de ter feito esse curso. Eu não sei onde que eu fui me meter. Mas ao mesmo tempo que a gente tá falando dessa parte política que a gente tem, mas que é importante que às vezes a gente exploda assim pra botar os pingos nos is, pra botar cada um no seu lugar, é necessário, né? Tem gente que fala que eu sou geniosa, por exemplo. Ué, depois que você aguenta um monte, tá na hora de falar. É que as pessoas acostumam você não falar. As pessoas acostumam a você sempre calar. E elas vão folgando. Eu acho que uma hora você tem que mostrar a que veio, né? Parar de ser saco de pancada. E de repente é isso que você tá vivendo. Você não fala que você precisa de ajuda. Você não fala que você precisa de um tempo. Você não fala que é importante você passar na OAB. E as pessoas vão te demandando cada vez mais, né? Ao mesmo tempo, dessas conversas da semana, eu vi uma coisa de avarento, sabe, gente? É claro, nós estamos numa crise. A gente sempre tá em crise, né? Agora tá pior. Mas a crise, ela acontece sempre. Às vezes é uma crise financeira, que é geral, mas também uma crise existencial.
E esse avarento que eu quero falar para vocês, que veio aqui para que eu diga, é no sentido de eu quero fazer as coisas em tempo recorde. Qual é a forma mais fácil? Qual é o caminho mais rápido? O que é mais barato? E esse monte de pensamentos, né, acabam te levando à exaustão. Muita gente muito exausta. E o que me chamou a atenção essa semana foi pessoas exaustas pedindo compreensão. Só que como elas não botam os pingos nos is que são necessários, nas conversas difíceis que fazem parte da vida adulta, elas ficam esperando uma compreensão que não vem. Então elas se sentem cada vez mais presas, cada vez mais caladas, amordaçadas, eu chego a dizer. E é aí que a gente precisa buscar, né, essa orientação para a gente chegar no sucesso. Então, para mim é inegável. Por mais que a gente faça um curso pronto, né, por vezes totalmente gravado, o contato pelo menos semanal, ele é muito importante, porque vocês precisam sim sair dessa carapaça do super-homem, super-mulher, super-advogado, inatingível, forte, para falar do que? Do sentir. Porque por vezes a sua celebração de aprovação ela tá demorando a chegar pelo medo que você tem dela chegar. Parece louco, mas não é. E eu venho falando isso há algumas semanas para vocês, né? O medo de não chegar, e você vai se iludindo com coisas, com cursos, comprando, achando que você precisa de muita coisa, onde o que você mais precisa é de você, né? Nem da compreensão dos outros você precisa, mesmo que você queira e se sinta acolhido, acolhida, mas você precisa de você. E essa viagem, em tudo que a gente faz, porque você não tem só o exame de ordem aí como meta, você tem sua vida, você tem outros projetos com certeza, tem que ser vividos de momento a momento. Tá na hora da gente ouvir a nossa vozinha interior que fala que a gente é capaz. E abafar aquela que diz que não, que é muito difícil, que não vai ser dessa vez. Por quê? Porque por vezes a gente projeta coisas que não são legais. Seja porque você não passou no exame de ordem antes, né? Já não é a primeira tentativa. Seja porque você projeta em pessoas, né? Então, um ensinamento dessa semana, engraçado que tá se repetindo bastante, assim, mas eu não sei o porvir, mas eu não sei o mercado. Tá pensando muito pra frente. Veja, se de repente você sentou com alguém ou com várias pessoas que falou que a advocacia é muito difícil, essa é uma percepção dela. Você precisa começar a separar a sua percepção da percepção das outras pessoas, tá? E não é ser um bobo alegre, é ser um otimista, ok? Porque isso não é piegas, é único e pode fazer coisas de formas diferentes, como a gente já falou em outros vídeos para trás. Então, se você não viu, vale a pena você ir no YouTube, professora Gisele Lenze, e ouvir da nossa contagem regressiva. Mas o que eu quero dizer para finalizar esse primeiro ponto que a gente vai falar? Sobre a necessidade que vocês estão tendo de ruptura, de mudança, de fim de ciclo para recomeçar outro, né? E às vezes você não tá permitindo que essa ruptura aconteça, porque você é como se fosse um copo e você tá lá com o seu objetivo. No nosso caso, o exame de ordem. Não sei se você que tá me ouvindo, qual é o seu objetivo. E ao invés de você seguir firme e destemida nesse objetivo, você começa a encher esse copo com mais coisa. Eu vou fazer mais um curso. Eu vou fazer mais uma pós. Eu vou fazer 15 pós. Eu vou fazer academia. Eu vou fazer mais aulas de academia. Agora eu vou fazer voluntariado. Vou fazer tudo. Então eu preciso que você pense se tudo que você se comprometeu está em equilíbrio. E que você dá prioridade para esse ponto específico de passar no exame de ordem. Qual é a intensidade que você está pondo nisso, né? Como é que tá a tua mente com relação a isso? Eu vi essa semana alunos reprimindo a vontade da aprovação e enchendo o copo com outras coisas que agora não são interessantes. Por quê? Porque ficam pensando no futuro. Mas quando eu pensar concurso público, mas cara, é uma escada de cada vez. Não vamos pular etapas, né? Uma coisa de cada vez. E aí, alguns pontos que eu preciso falar com vocês hoje primeiro,
Estamos a 20 dias da prova e é preciso analisar uma coisa. Domínio do vade-mecum. É o domínio do vade-mecum que vai te salvar na prova da OAB, é o domínio do vade-mecum que vai fazer parte da sua vida de advogado, de juiz, de promotor, de delegado, seja o que for, nos seus concursos públicos, seja o que for. Dominar o vade-mecum não é encher o vade-mecum de clips e nem de pintar. Isso não é dominar o vade-mecum, tá? Por quê? Porque o domínio do vade-mecum é algo dinâmico. Algo que exige raciocínio, precisa ser feito todo dia. Quando você treina a questão, você treina a peça. Quando você treina a peça, você treina a questão. É igual, o exercício é o mesmo. Então, quando você faz um treinamento de questões, você necessariamente está ajudando na sua peça, principalmente na sua velocidade, tá? E nesse momento, nesses 20 dias, a gente precisa falar de tempo. E a maioria dos alunos que eu conversei essa semana não sabem o tempo que demoram para fazer uma prova inteira da segunda fase. Assim como, né, tem muitos alunos que também não sabem quanto tempo fazem a prova de primeira fase, faz tudo cortado, ou faz só peça, ou faz só questão, faz tudo cortado. Então, hoje é necessário pensar em tempo. Por que eu tô falando isso? Porque os maiores inimigos da segunda fase dos alunos são tempo e questões. As peças, em grande maioria, arrisco a dizer assim, 95% dos casos, acontece. A peça acontece, mas você fica tanto na peça que você esquece as questões. E por vezes, não é porque você não sabe as questões, é porque não deu tempo. Você ficou tanto tempo ali naquela peça, foi tão difícil, tão penoso, que você simplesmente não fez questão. Nem chegou nas questões. Eu vejo isso muito nos recursos. E não tô falando da matéria de civil só, tô falando de todas as matérias. É claro e cristalino. Então eu preciso que você reflita nesse domingo, que domingo é um dia muito especial, sempre, como tá teu domínio do vade-mecum, tá? Como é que tá o teu vade-mecum em si, né? Se você sabe exatamente onde as coisas estão. Nosso próximo ponto dessa nossa conversa, que já tá longa, né? Mas ela vale a pena, é falar de uma palavra que se repetiu nos meus atendimentos dessa semana, que é vergonha. Vergonha. E eu vou te perguntar se você sente vergonha de você. Gente, não tem mal nenhum de sentir vergonha da gente. Qual é o problema? Mas ele não é um sentimento que te impulsiona. Então vamos falar sobre isso, porque foi a palavra que eu mais ouvi nos meus atendimentos de alunos, né, dos meus OABeiros dessa semana. Eu tô com vergonha. Você tem vergonha de não ter alcançado a aprovação? Você tem vergonha de não estar podendo compartilhar as conquistas profissionais? Você tem vergonha de estar numa roda e não poder falar sobre a tua vida profissional porque ela não está acontecendo, né? Porque você está estudando para a OAB, né? Você tem vergonha de ter muita coisa no papel e pouca coisa realizada? Outra pergunta, você tem vergonha de não ter certeza que você está fazendo o que você quer ou a coisa certa? Esse é um sentimento, gente, a vergonha que acompanha a gente, sabe? Até porque nós somos seres totalmente insatisfeitos. A gente sempre está insatisfeito com alguma coisa. E a gente precisa ver esse termômetro, sabe, gente? Da vergonha. Quando você começa a se afastar dos seus amigos ou dos seus colegas, quando você começa a fugir dos encontros, quando você começa a não querer conversar sobre o que te traz vergonha. Normalmente a gente começa a seguir um isolamento, né, da vergonha. E a vergonha, ela tá juntinho com o medo, né? A vergonha é tão chata que faz a gente desistir das nossas coisas, né? Não colocar a energia que a gente precisa. Eu tenho um aluno que tem vergonha de estudar. Eu tenho um aluno que tem vergonha de falar que está estudando para a OAB. Eu tenho um aluno que tem vergonha de estar na casa e abrir o livro para estudar. Porque sente uma cobrança que às vezes nem existe. Às vezes você tá com uma percepção do que o outro acha que ele não tá nem aí. Normalmente as pessoas não estão nem aí, tá, gente? Normalmente. Então a gente precisa centrar e pensar assim, vamos fazer diferente nessa vergonha? Para essa vergonha passar, a gente precisa pensar nas coisas boas que a gente tá fazendo, nas coisas que a gente tá aprendendo. Você não precisa ficar falando da OAB que você tá estudando, mas você pode, numa roda de amigos, de colegas, falar das suas ideias, do teu aprendizado, do que você viu, das últimas notícias, das últimas decisões, das leis novas. Acredite, você vai
Você vai estar trocando experiências também. E já vai estar construindo a sua carreira, seja qual for no mundo do direito que ela esteja. Vai estar exercitando o que você aprendeu também. Falar de vergonha é importante, tá, gente? Às vezes, até no desabafo que eu te propus lá no começo do vídeo, falar de vergonha é importante, porque ela é uma palavra, né, que dói. A vergonha é uma palavra que dói, e às vezes a gente precisa falar de uma palavra que dói para as pessoas que são importantes pra gente, convivem com a gente, para que elas entendam que você não tá ali de boa, você tá com vergonha, tá ruim, mas que você vai sair dessa, mas que você vai melhorar, mas que vai vir a aprovação agora, vai sim. E por fim, eu vi um texto muito interessante de uma profissional chamada Gláucia, eu não sei de que ramo que ela é, mas depois eu posso botar para vocês, que ela falava sobre você é um CCC, comprador de curso compulsivo, né? Comprador de curso compulsivo. Tenho certeza que muita gente aí do vídeo vai estar rindo do outro lado. Então assim, quando a gente fala de cursos, né, gente, curso é um supermercado, eu trabalho nesse mercado há tanto tempo, é uma puta oportunidade, é muito legal. Só que a gente tá ficando compulsivo, como a gente tá ficando compulsivo por muitas coisas. Então eu vou te dar alguns pontos importantes a serem ditos, né? Você compra curso e não faz? Meu, gente, até o meu curso que é curtinho, a gente acompanha, né, vocês fazendo. Tem gente que compra e não faz, cara. Eu chego e falo, você viu o calendário tal? Você viu aquele ponto que eu coloquei tal? E a pessoa não faz. Você compra e não faz. Então, você compra e não faz? Para identificar se você é um comprador compulsivo, né, um CCC, comprador de curso compulsivo, para parar com isso. Você compra curso e não tem resultado? Também é uma outra coisa que acontece aqui no treinamento, né? Aqui nos meus atendimentos. Eu compro curso e não tenho resultado. E aí a pergunta para vocês é assim: você tá comprando um monte de curso para se convencer que você tá fazendo alguma coisa? Será que o problema é o curso mesmo? Porque pode ser, mas pode não ser. Então o que eu vou dizer para vocês? Para vocês darem uma olhada aí no computador de vocês e verem quantos cursos você já comprou. Às vezes não precisa nem comprar, às vezes você está acumulando curso, né? Eu tava falando com os alunos essa semana que nos grupos de OAB isso não é vergonha, não é novidade para ninguém. Quantos cursos são compartilhados? Milhões. Você tá lá com o teu pendrive cheio de curso que você nunca fez? Então a gente precisa ver algumas coisas, gente. A gente precisa fazer uma pequena análise. É quase como plantar prova que eu digo na graduação. Você precisa ver se esse curso vai te atender. Você precisa fazer uma pequena investigação de quem são aquelas pessoas que fizeram esse curso. Hoje em dia, né, no marketing digital, a gente fala muito de construção de autoridade, né? Construir autoridade não é o cara que é mais bonito na foto, tá? Não é o cara que tem mais propaganda, que tem patrocinado toda hora. Não necessariamente é esse cara. Ou poucas vezes é. Você precisa pegar o nome dos caboclinhos e colocar no Google para saber qual é a autoridade que essas pessoas têm. E começar a valorizar isso, né? Quanto tempo no mercado, quantas pessoas aprovadas, que cursos fizeram, né? Quais são as certificações. E eu digo isso, gente, porque eu estudo há muitos anos. Pra gente chegar no doutorado, são mais de 10 anos de estudo sem parar. Você sabe o que é isso? Sem contar a graduação, é muito tempo. É tempo de investimento em advocacia, é tempo de investimento em cursos, não só relacionados ao direito, mas também ao ser humano. É muita coisa. Sou melhor que outras pessoas? De jeito nenhum. Mas para mim, Gisele, faz diferença, porque todo curso que você faz, você enfrenta uma batalha. Como vocês estão enfrentando da OAB. E mostra o tutano das pessoas. Tutano, essa é a palavra, tutano. Ok, gente? Então, vamos parar com esse negócio de curso compulsivo pra gente poder focar na gente, se a gente está fazendo a nossa parte. Em grande maioria, vou contar um segredo para vocês, de cursos em geral, a gente tem muito material que é de graça. Só que ele só tá espalhado, mas ele tá lá, de graça.
Como o meu mesmo, né? Domínio do Vademecum. Vocês já viram quantos domínios do Vademecum tem no YouTube de graça aberto para você? Muitos! Milhões! Milhões não, mas muitos. Milhões acho que não tem ainda. Mas deve estar bem próximo. Então você assim já sabe o trabalho daquele profissional, daquele cursinho, como é que funciona. Para você poder escolher com mais clareza, mas também sabendo da sua parte. Eu falei muito essa semana, né? Eu não posso ir até aí, pegar na sua mão e te obrigar a estudar. Eu posso te dar caminho. O que acontece aí para finalizar a nossa conversa de domingo de hoje? Eu não sei você que está aí do outro lado, mas eu costumo trabalhar com pessoas muito fortes. Fortão mesmo, líder, fortão. Empreendedores muito fortes. E quando a gente já tem essa casca, né, essa carapaça que a gente faz de luta, a gente tem muita dificuldade de ouvir a outra pessoa falando faça isso, faça aquilo. E eu vivo isso sempre, vai. Quantos anos? Eu comecei a dar aula em 2007, mais ou menos 2006, 2007. Fazendo já o acompanhamento de estudos, né? E não é raro, como aconteceu essa semana, você ficar um mês com a pessoa falando com ela toda semana e não entrar nada na cabeça dela e entrar depois que o curso já acabou, numa conversa. Então eu quero falar para essas pessoas fortes que me acompanham, que eu sei que são, né? Que já são empresários, empreendedores, pessoas bem resolvidas, né? Muito dominantes, gostam de mandar, né? Gostam de dar caminho para outras pessoas, que o simples é o mais importante. E você às vezes não escuta alguém como eu que está falando para você fazer o simples, porque tá com a cabeça muito dura, porque você para você o mercado mostra, né? É a enrolação, são cursos sucessivos que vai chegar na sua aprovação. Eu sei que muitos de vocês trabalham muito. Eu acompanho pessoas que assim é uma loucura. Trabalham mais que eu e amam o que fazem, como eu, né? Trabalham muito, mas aí são como fósforo. Eles começam o curso, risco fósforo com toda a energia, que dura uma semana, porque falta equilíbrio. E o trabalho vai sugando, e a pessoa, por mais que ela queira, esteja no papel, ela não faz. E aí ela fala, tem um curso que seja mais rápido? Tem um caminho menor? Domínio do Vademecum é igual uma bicicletinha. Para você lembrar, é como você andar de bicicleta, tá? Então, quando a gente começou a andar de bicicleta e aprendeu, era todo dia, né? Com as duas rodinhas, tira uma rodinha, abre apoio, depois tira outra, e vai. E a partir de hoje, a reflexão desse domingo é, como está seu domínio do Vademecum? Você está fazendo todo dia? Porque é para fazer todo dia a partir de hoje. Fazer peça e questão é a mesma coisa. Se você está fazendo diferente peça e questão, tem alguma coisa errada. O exercício é exatamente o mesmo. A diferença é a resposta. Em peça você vai ter o miolinho da peça. Nas questões você vai ter uma redação comum. Introdução, desenvolvimento, conclusão. É isso. Então se essa ficha ainda não caiu, você precisa ficar esperto. Eu vou terminar esse vídeo falando que eu vou, no fim da tarde, abrir, tá, o carrinho do nosso desafio domínio do Vademecum, tá? Específico em direito civil. Ajuda outras matérias? Eu já tive alunos que compraram e fizeram e ajudou. Mas ele é específico de direito civil. Então, se você está em direito civil e tá capenga nas peças e com certeza nas questões, porque vocês deixam para lá as questões, tá na hora de fazer o desafio, tá? Todo dia. Pelo menos um por dia, completo. Você vai ver que você vai pegar velocidade, confiança. E esse exame de ordem vai passar muito mais tranquilo. Tá bom, pessoal? Eu termino por aqui. Bom domingo a vocês e digo mais. Se fez algum sentido pra você, deixa um coraçãozinho e compartilha com seus amigos, tá? Me segue lá no YouTube, Professora Gisele Lenzi, tá? Eu tô aqui no Treinador OAB do Instagram e também no Professora Gisele Lenzi Instagram, tá? E quem não conhece meu TikTok, que tem coisas engraçadas, mas tem coisas muito sérias também, vai lá no Prof. Gisele Lenzi, tá bom? Gente, bom domingo, aproveitem. Agora, ó, que rufem os tambores. Vamos aí, ó, aumentar o nosso pedala, né, nossos motores,
porque agora é o sprint final para a prova da OAB. Se você quer aprovação, reveja os nossos vídeos da contagem regressiva. Reflita comigo. Vamos ter uma conversa séria com a gente? Vamos ter umas reflexões boas? E aí a gente vai pra frente, tá? Um beijo muito grande da professora Gisele Lenz. Tchau, tchau.